E hoje eu quero trazer uma palavra abençoada ao teu coração. Palavra sobre a vida de Noé. O que me chama a atenção, em Gênesis 6:14 diz assim, faça para você uma arca de madeira. Faça. Deus deu uma ordem a Noé. Se você continuar, Deus ainda diz assim no verso 22, Noé fez tudo como Deus tinha ordenado. No verso 7, capítulo 7, verso 1 diz, então o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a tua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. O que eu tenho para falar para você é o seguinte, Deus tem promessa para você. Deus tem ordenança para você. Você não se preocupe como vai acontecer. Noé tinha uma promessa e tinha uma ordenança. Faça a arca. Chover, inundar a terra, isso era com Deus. Fazer acontecer é Deus quem faz. Você tem que obedecer a palavra de Deus. As promessas de Deus para a tua vida, elas vão ocorrer no momento certo. No momento certo, quando tudo estiver preparado e você tiver cumprido toda a ordenança de Deus, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Isso eu tenho certeza, porque o nosso Deus não muda, nem no passado, nem antes, e Ele nunca vai mudar. Se Deus deu uma ordem para você, se Deus deu uma promessa para você, faça a sua parte. A sua parte é você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. Ninguém pode fazer por mim e ninguém pode fazer por você. Deus deu uma ordem a Noé, faça a arca. E deu todos os detalhes de como Noé deveria fazer. Como ele deveria construir a arca, betumar a arca, deixar esta arca pronta, assim como ele deveria encher a arca, tanto de alimentos quanto de animais. A ordem de Deus foi ouvida e obedecida por Noé. As ordenanças de Deus para mim e para você têm que ser ouvidas e obedecidas. Como Deus vai fazer? Isto é com Ele. O que eu sei é que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele deu uma promessa para você, simplesmente faça a sua parte. Porque Deus é Deus sobre toda a terra. Não existe palavra que Ele diga que não cumpra. Agora, imaginem você se Noé não tivesse construído a arca, ou se não tivesse dado crédito ao que Deus disse. Quanto tempo levou para Noé construir a arca? Você sabe? Muito tempo. Era uma arca gigantesca, cerca de 130 metros de comprimento, altíssima, larga, porque precisava ali dentro comportar animais, alimentos e suportar toda a tempestade. Às vezes, assim é comigo e com você. Deus dá uma ordenança e no meio de todo o processo, até a promessa começar a aparecer, são muitas lutas, muita zombaria. Todo mundo olhando Noé construindo aquela arca sem nenhum tipo de sinal de chuva, nenhum tipo de sinal de inundação. Os homens ali não tinham experimentado nada disso ainda. Vendo Noé construir um barco gigantesco no meio do nada, sem água para que ele flutuasse, sem nada. As pessoas não entendiam. As pessoas não entendem a promessa de Deus para você. Mas você sabe o que você ouviu, você sabe quem falou com você. Entenda isso. As pessoas não vão ver. Mas quando acontecer, todos verão. Porque Deus será visível a concretização do milagre na sua vida para todos. Isso eu tenho certeza. Esta palavra é para você e as promessas que Deus tem para você. Pode nada estar acontecendo, absolutamente nada. Você possa apenas estar cumprindo a ordenança de Deus para a tua vida. O que Deus prometeu, o que Deus te falou que ia fazer, você continua fazendo, porque Deus te ordenou. Faça o que Deus te ordenou.
Os meios, a forma e como vai acontecer é Deus. É só Ele. Não importa o tempo, nem quando. O que nós sabemos é que Deus vai fazer. Creia nisso, porque Deus é na tua vida, é na minha vida. E eu creio nisso. Mas eu não quero somente falar para você da vida que Deus deu a você e das promessas que Deus falou que você vai alcançar. Claro que em Mateus 24 também fala, e Jesus relembra aos discípulos sobre também Noé. Quando perguntam quando ia acontecer a volta de Cristo, e Jesus fala assim como foi nos dias de Noé. As pessoas totalmente desapercebidas, sem observar, sem olhar, sem enxergar os caminhos de Deus e as ordenanças de Deus. Não viam, ou seja, Jesus fala assim, ninguém vai ver, ninguém vai saber, as pessoas não vão entender. Mas assim como foi nos dias de Noé, também será. Vai chegar um momento que eu vou concretizar e acontecerá a volta, a minha volta, e eu vou resgatar a minha igreja. Vou levá-la para as bodas do Cordeiro, para estar comigo eternamente. As promessas de Deus, elas nunca falham. Deus tem promessa na sua vida, sim. E Deus tem promessa para a humanidade, sim. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos fazer parte dessa grande promessa que é da vinda de Cristo, do reino de Cristo, do poder de Deus. E também nisso Deus tem ordenança para mim e para você. E de por todo mundo pregai o Evangelho. Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsando os demônios, curando os enfermos. Esta palavra é para mim e para você e é uma ordenança. Como eu já disse em vídeos anteriores, a gente sempre olha as promessas terrenas do que Deus tem para mim nessa vida. Mas a palavra de Deus também diz para mim e diz para você: se eu esperar em Cristo somente nesta vida, eu vou ser um dos mais desgraçados dos homens. Se eu esperar em Deus somente nas promessas que Deus tem para mim nesta vida, as bênçãos na minha vida financeira, família, ministério, eu sou um dos mais desgraçados dos homens. Eu não tenho graça. Na verdade, a verdadeira esperança que nós temos que ter é naquele que vem, porque o dia dele chegará e ele estará resgatando a igreja, levando aos céus, para que eu e você possamos estar com ele eternamente. Não observe somente as promessas que Deus tem para a sua vida na terra. É importante? Sim. É importante que as pessoas vejam em você o operar de Cristo, como Deus cuida de você, como Deus faz com a sua vida. Mas também é muito mais importante, naquele dia, você ser arrebatado ou ressuscitado em Cristo. Este é o verdadeiro objetivo do Evangelho. O Evangelho não veio para que você alcance bens, alcance saúde. Tudo isso faz parte daqueles que buscam e servem a Cristo. Que a palavra de Deus diz que as demais coisas, as coisas desta vida, Ele nos daria, nos acrescentaria. Mas o verdadeiro sentido meu e teu é buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Entenda isso. Eu quero orar por você também, para que Deus honre, abençoe e exalte a sua vida e faça você entender que primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. As promessas que Deus tem para você, tem, verdade, e vão ser realizadas. Como foram realizadas na vida de Noé. Noé não via nada. As pessoas em volta não viam nada. Apenas um homem de 600 anos trabalhando, construindo algo que eles nunca viram. E Noé testemunhando para todos que iria vir a destruição do mundo, com uma enchente de água que todos iriam morrer. Ninguém cria, porque nunca ninguém tinha visto. Mas Deus é um Deus que faz. É um Deus que realiza na sua vida. Mas Deus também é um Deus que faz, e um Deus que realiza, e um Deus que vai cumprir a sua promessa, e um dia Ele vai voltar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que a Tua palavra venha abrir mentes, Senhor Deus, e venha abrir corações,
Que o Senhor possa fazer, Deus, mudança no coração de cada pessoa. Que elas entendam, Senhor Deus, realmente para o que são chamadas, para onde estão indo, Senhor. E que apesar de todas as promessas de milagres na nossa vida terrena que o Senhor tem para mim e tem para eles também, Senhor, que nós possamos sempre observar as coisas do alto, porque o Senhor é um Deus fiel e justo. Pai, em nome de Jesus eu peço a Tua bênção sobre estas vidas. Derrama da Tua graça, Senhor, do entendimento da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Deus abençoe a sua vida. Se você puder também, compartilhe essa mensagem com alguém que você conhece. Tenho certeza de que, da mesma forma que Deus falou com você, Deus também falará com ele. Deus abençoe grandemente a sua vida.